Fala galera, mais um podcast na área, o Hiperespaço começando novamente. Eu aqui, Calhau, Bia e Sérgio. Dá um alô, pessoal. Alô? Alô, boa noite. Hoje nós vamos discutir sobre a pandemia, o que foi que nós fizemos, o que descobrimos nessa pandemia, o que foi que aconteceu com a gente. Me diga aí, Bia, o que foi Hoje. que aconteceu com você? Como foi esse tempo de quarentena? Primeiro que a quarentena meio que acabou com metade dos meus planos do início do ano, né? Olha que legal, a gente não controla o mundo. Não adianta você fazer plano e do nada aparece um vírus e destrói todos eles. Foi uma das coisas que eu descobri. Mas, no geral, foi aprender a conviver e a fazer as coisas de dentro de casa, né? Todas as funções, as aulas, saber dividir o tempo. Foi uma nova forma de organização da vida, por assim dizer. É muita coisa. E você entrou na onda de fazer exercícios em casa? Sim, por incrível que pareça, minha vida toda eu sempre fiquei acima de 70 quilos, normalmente. Eu fui parar com 65 justamente quando eu não podia sair para fazer exercício. Fui fazer exercício dentro de casa. Aí, tá vendo? E Serviu eu, pra alguma coisa. tédio! Desculpa, mas é a verdade. É o tédio. Você fica preso dentro de casa, você não tem nada melhor para fazer. Você faz, olha, tem uma coisa interessante, dá para fazer exercício. Aí coisas que normalmente você não faria, você acaba aprendendo. Eu aprendi a fazer macarrão artesanal, aprendi a fazer hambúrguer, comecei a fazer exercício, inventei de fazer aula de japonês. A gente tem que ocupar o tempo de alguma forma. O tempo que normalmente você levaria no ônibus, o tempo que você normalmente levaria para chegar no trabalho, para resolver alguma coisa na rua, é um tempo que fica ocioso quando você fica preso dentro de casa. É um tempo que ele começa a ficar vazio, porque você gastava, às vezes, no caminho para fazer as outras coisas e você quer fazer alguma coisa nesse meio tempo. Aí você inventa maluquice para fazer. Cozinhar mesmo, você falou aí em macarrão artesanal. Você gosta de aprender a cozinhar novas coisas? Eu sempre gosto de aprender novas coisas. Pronto, isso foi uma coisa boa na quarentena. Eu tive mais tempo para aprender coisas que eu queria aprender, mas que eu dizia que eu não tinha tempo. Todos os exemplos que eu já falei até agora. De inventar de fazer exercício, de inventar de aprender japonês, que eu só sei 3 frases, olha lá. Mas já é alguma coisa. Eram coisas que sempre falava, pô, vou aprender japonês. Até porque eu consumo muita coisa vinda do Japão. Eu vou aprender a fazer coisas artesanais, maionese, ketchup, macarrão, massa de lasanha também, que é parecida, pizza. Eu vou aprender, mas nunca tinha tempo para fazer essas coisas. Com a quarentena, presa dentro de casa, principalmente os 3 primeiros meses, que era quando as coisas ainda não tinham se encaminhado para, tá, a gente não pode mais ficar assim preso sem fazer nada. Os 3 primeiros meses foi realmente prisão domiciliar. Então, nesse tempo livre, eu tive tempo de aprender as coisas que eu sempre quis aprender, mas que eu nunca tive tempo de aprender. Bom, é ótimo, um aprendizado novo. E Sérgio, você fez o que, Sérgio? Aprendeu alguma coisa? Ficou jogando mais alguma coisa nova? Assistiu novos filmes? Leu alguma coisa? No meu caso, foi tipo um seriado. Cada momento, cada mês era seguindo um caminho diferente. Então, tipo assim, no primeiro momento, eu foquei no trabalho, aí acabei mudando de empresa. Então, agora eu trabalho 100% remoto. Então, entre aspas, estou trabalhando de quarentena o tempo todo agora. Aí, no segundo momento, eu resolvi fazer exercício. Aí, eu fazia exercício de noite, de manhã, ou uma vez no dia, ou os dois momentos. Então, tipo, fui variando. E, num terceiro momento, o consumismo atacou, eu comprei bastante coisa na internet. Aí, num quarto momento, eu aprendi também a cozinhar, só que o cozinhar tipo, não foi aprender a fazer macarrão artesanal, nem coisa do tipo, mas, né, aprender a fazer o que eu não sabia, que eu só sabia fazer e cozinhar ovo. Então, consegui fazer feijão, arroz, etc, tá ligado? Acho que no quinto momento, eu diria que eu tô nele agora, que é, tipo, além de tudo isso que eu já passei nesses episódios de antes, eu agora tô tentando fazer boxe dentro de casa, então é mais um tipo de exercício diferente. Peguei alguns desses tempos para estudar também, no meio do caminho, outros para assistir. E jogar é uma coisa que eu faço muito, então sempre eu faria, mesmo de quarentena ou não, eu jogo, tá ligado? Bom, aprendeu coisa nova, já tá inventando várias coisas. Aí parece que todo mundo resolveu fazer exercício dentro de casa.
Bia começou exercícios, não tinha hábito de praticar muita atividade física, mas construiu esse hábito no momento em que não tinha tantas coisas para fazer. Aí você também construiu o hábito de fazer atividade física também nesse momento. Eu, por outro lado, parei de fazer atividade física, né? Eu fazia muita atividade física. Na verdade, tipo, eu já fazia antes, só que em casa eu acabei fazendo mais, tá ligado? Porque antes, de vez em quando, faltava. Em casa não tinha como faltar, porque não tinha desculpa, você já tá dentro de casa, tá ligado? Qual é a E desculpa que você vai inventar agora? eu fiquei com preguiça, porque eu fui ao contrário. Eu fui ao contrário. Tipo, eu comecei a fazer atividade física lá para 13 anos, mais ou menos, porque desde sempre eu tinha excesso de peso. Só que depois, com o tempo, eu comecei a fazer atividade física e fui controlando o excesso de peso. Só que ano passado eu comecei a fazer kickboxing e foi uma maravilha. Foi uma atividade física que eu encontrei e que eu não enjoei. Então, eu gostava muito de praticar essa arte marcial. Então, era um prazer muito grande ir. Aí, quando parou, teve o lance da quarentena, que teve que parar as atividades em academias. Aí, fiquei em casa. Aí, realmente iniciei fazendo alguns exercícios. O mestre recomendava alguns exercícios no grupo do WhatsApp, mas depois perdeu a graça. Não tinha mais graça nenhuma. Acho que eu cheguei a fazer umas 2 semanas ou 3 semanas de exercícios em casa e depois parei. Porque não tinha graça, não tinha interação com outras pessoas. Era extremamente engraçado você estar com outras pessoas. Aí você era seus amigos lá, os amigos te batiam, você batia nos amigos, era extremamente engraçado. Mas quando parou, eu perdi a graça de fazer atividade física. Aí comecei a engordar tudo de novo, né? Mas acontece. Eu tinha jornada dupla, né? Eu faço faculdade e dava aula particular de matemática e física, às vezes de português. Aí, quando passou para as aulas online, a maioria do pessoal que eu dava aula não continuou no formato online, que eu também ofereci formato online, só que não continuou. Então, vai entrar em várias coisas, né? Várias questões que de certa forma ficou mais tranquilo para passar, né? Porque a gente sabe muito bem que dá para pesquisar a questão pela internet e tal. Então eu parei de dar aula, então ficou um tempo vago muito grande. Aí o tempo eu fiquei estudando outras coisas e consumi muita série e filme. Eu faço engenharia elétrica, só que eu vejo só número no semestre todo, então eu fico estudando outras coisas. Aí aprendi a mexer em outras ferramentas de programação, por exemplo. Voltei a praticar Excel e também li muita coisa. Tanto é que eu li 106 livros esse ano, livro pra caralho, né? E foi basicamente isso. E eu virei um apreciador de cervejas artesanais. É maravilhoso. Sérgio concorda comigo, falei a verdade. É bom, mas é ruim, né, velho? A maior parte do peso que você ganhou, a culpa é dela, tá ligado? Não queria dizer nada não, mas que você não bebe uma só, né? Aí tá Não, o problema. porque é diferente das comuns que vai vendendo. Então, é um negócio que tem um sabor diferente. É inexplicável, né? Não conheço, não posso Aí opinar. que mora o problema, né? Aí você vai bebendo que nem sente. Aí foi o que aconteceu, né? Excesso de peso voltou e tal. Só que eu fui na contramão de todo mundo, né? Eu parei de fazer atividade física, né? O pessoal ficou fazendo lá, se matando de fazer, e eu fiquei em casa no ócio criativo, basicamente. Criativo não, que eu não tava criando nada. Mas eu fiquei no ócio, lendo e consumindo muita série. Série e filme eu assisti demais. Por exemplo, o Telecine oferece 60 dias grátis. Eu assisti uma porrada de filme no Telecine. A assinatura que eu tinha era Netflix e Amazon, mas Telecine eu não fiz assinatura porque 60 dias grátis, 2 em 2 meses eu trocava de conta só. Não façam isso, mentira, façam isso que é muito legal assistir as coisas de graça. A pessoa não tem vergonha de admitir isso no podcast, mas tudo bem, vai, continue. Oxe, pega nada, rapaz. Quem quiser aí
Eu tenho uns canais no YouTube aí que falam de filmes, né? Tem o Pipocano, tem Super 8. Aí eles são patrocinados pelo Telecine. Aí na descrição deles tem o link para assinar o Telecine. Aí dá 60 dias grátis. Você quer mais o quê? Não para só ficar trocando de conta e fechou lá. Mas enfim, assisti muito filme, série. Aproveitei para aprender muita coisa de inglês através de série. Me deu uma base muito grande, porque acho que é a única forma que a gente tem contato direto com outra língua, através de séries ou filmes, principalmente em inglês, que a gente consome uma porrada de coisa em inglês, principalmente nos Estados Unidos. Mas filme, série eu assisti demais, demais, demais. Acho que foi o ano que eu mais assisti série, né? Foi muita série. E vocês assistiram muitas séries? Então, eu não assisti muita série, porque, tipo, como eu disse, né? Na minha quarentena, cada parte foi um episódio. Então, tipo, entre um tempo de um episódio que era, tipo, ou eu tava trabalhando no meu horário, no final do dia eu fazia outra coisa. Então, tipo, ou eu tava fazendo o trabalho, ou eu tava fazendo esse, entre aspas, episódio, né? Então, entre um e outro eu assistia uma série aqui, uma série ali, mas não foi igual a você, tá ligado? Que zerou o Telecine em 60 dias, mas, né? Mas eu assisti alguns sim. É que o Telecine é maravilhoso, véio. Tem muito filme lá. Mas enfim. E Bia assistiu muito conteúdo. Assisti bastante coisa, agora eu não sei se eu assisti muito, porque, por exemplo, ano passado, antes da quarentena, eu acho que eu ia no cinema todo mês. Tinha sempre algum filme que lançou que era interessante. Ou não tinha, mas pelo menos uma vez por mês eu ia, pelo menos, no mínimo. Então foram 12 filmes no ano. Não, eu passei disso. Eu passei de 12 filmes. Eu assisti bastante coisa. Netflix, depois que eu baixei o Amazon também. E agora com Disney, então, é muita coisa para ver. Assisti mais do que o normal. Mais tempo também para poder. Só isso. Bom, rapaz, eu assisti muita coisa. Por exemplo, acho que foi de 2018, A Maldição da Residência Rio. Achei essa série maravilhosa. Aí fiquei esperando tanto pela segunda temporada e foi mais um drama com suspense, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu sou mais analógica do que virtual. Eu não fico tanto em WhatsApp, Instagram. Eu até fico, eu até vejo, mas eu não produzo muita coisa nesse sentido. Eu produzo as coisas mais ao método antigo, por assim dizer. Então eu desenho muito, eu canto muito, eu faço muito questão de música, dança, comida. Eu sempre gostei de cozinhar. Então eu só diversifiquei mais o que eu já sabia fazer. No caso, eu sempre gostei de fazer lasanha, macarrão, de fazer carnes e etc. Só que, fora lá, eu nunca tinha parado para tratar direito uma galinha. Eu não sabia como é que se tratava uma galinha. O que é que eu fiz? Peguei uma galinha saída da granja e fiz, bora aprender a fazer isso. E basicamente foi isso. Foram as massas, que eu quis aprender todas artesanais, que eu conseguia eu mesma fazer. E acredito ser mais barato você comprar 1 quilo de farinha e fazer 1 quilo de macarrão, que é muito macarrão, do que ficar comprando macarrão no mercado. Fazer os molhos, eu aprendi a fazer quase todos, quase. Só o branco que ainda não tá muito gatinho. Ainda vou melhorar. Nhoque, polenta e daí por diante. Eu só diversifiquei o que eu já fazia. E Sérgio aprendeu a fazer comida tradicional, né? Porque só fazia ovo e mesmo É. assim o ovo de Sérgio era ruim, né? Você me respeite. Mas, eu aprendi a fazer, tipo, a maior parte das coisas básicas e agora eu consigo seguir pelo menos as receitas da internet, tá ligado? Porque antes era 20 gramas de sal. Aí eu botava duas pitadas, tá ligado? Nunca dava 20 gramas, que é o que o cara falou, e eu achava que deveria ficar igual. Aí agora pelo menos eu sigo a receita, tá ligado? Sim, muito bem. Tá um aluno aplicado, tá vendo? Muito bem. E em questão de problemas, vocês enfrentaram alguns problemas em relação, por exemplo, à ansiedade? No meu caso, eu acho que não, porque eu tentei me manter ocupada a maior parte do tempo. Eu lembro que no primeiro mês da quarentena, eu quase dou uma loucura. Por quê?
No início do ano, eu tinha toda uma programação feita. Eu trabalho muito dando aula, tanto aulas particulares como aulas de canto também. E eu tinha uma escola aqui de música que tinha aberto há algum tempo, que tinha me chamado para dar aulas de canto. Eu tenho a mãe de um conhecido, que ela é psicopedagoga, que ela precisava de alguém para dar aulas para as pessoas, para alunos mais do infantil. E ela tinha me chamado, no caso, eu tinha toda uma programação de dar aula, no caso, a entrada de dinheiro ia ser maior e tudo mais. Quando chega a pandemia, que chega a quarentena, que fecha tudo, eu fiz, meu Deus, meus planos foram ralo abaixo. Não tenho mais nada, porque tá tudo fechado. Eu dei sorte de 2 das minhas alunas de inglês aceitarem fazer aula via EAD, à distância. Que aí eu comecei a fazer um bocado de maluquice para também não perder. Não é maluquice, você inventar essas aulas diferentes. Uma delas eu fiz um escape room em inglês para poder responder, que foi outra coisa que me deixou ocupada. Então eu acho que eu não sofri tanto em relação com ansiedade depois desse primeiro mês passado, porque eu tentei me manter ocupada a maior parte do tempo, para não dar tempo de pensar. Porque se desse tempo de pensar, meu querido, o assunto era outro. E Sérgio? Cara, eu não tive nenhum princípio dessas coisas. Eu sei que muita gente teve, mas esse não foi o meu caso, porque trabalhando 8 horas por dia e depois você pensando em fazer alguma outra coisa, não tem muito tempo. Que nem a Bia falou, você não tem muito tempo pra pensar sobre isso, tá ligado? Não sei se isso seria uma forma de meio que você fugir desse problema, entre aspas, mas é uma das formas que eu não paro pra pensar sobre, então acredito que eu não tenha sido afetado. Muita gente conversou comigo que foi afetado. Eu não cheguei a ser afetado diretamente porque, como o Bia falou, eu sempre mantinha minha mente em extrema ocupação, né? Então, não cheguei a ter problemas inicialmente. Mas depois, acho que eu fui o oposto de muita gente, né? Muita gente estava acostumada a sair, a ter uma rotina fixa e tal. Quando parou tudo, levou um baque. Quando parou tudo, eu não levei tanto baque assim. Eu achei até melhor, né? Porque eu não precisava sair, não precisava pegar ônibus, não precisava, não precisava sair, né? Eu faço faculdade à noite, não precisava sair de noite e ficar preocupado que horas eu vou voltar, se eu vou chegar com segurança em casa. Então, eu não tive essa preocupação, né? E acho que muita gente teve esse baque inicial que eu não tive. Só que depois, quando foi avançando, que eu comecei a sentir falta de minha rotina, incrível que pareça, né? Eu comecei a sentir falta da rotina que eu tinha. Que uma pessoa que vive numa rotina e tem hábitos fixos, quando para, acaba sentindo falta, acaba sentindo falta dessa rotina. Então, eu senti muita falta de dar aula, por exemplo. Então, eu não tinha como dar aula, não tinha para quem dar aula, então eu senti falta. Eu senti bastante falta disso. E em relação aos estudos, eu continuei com meus estudos, só que eu comecei a achar muito chato algumas coisas, porque não tinha a aula EAD, acaba sendo totalmente diferente de uma aula presencial, né? Por exemplo, eu não sou tão fã assim de ir para a faculdade, isso não é exemplo. Isso não é exemplo. Uma aula presencial tem todo o seu valor. É totalmente diferente de uma aula EAD. Talvez aí, Sérgio pode comentar mais, talvez quando a realidade aumentada evoluir, possa ter aulas EAD de mais qualidade. Você não acha, não, Sérgio? Acho que isso já é possível. O grande impeditivo é porque isso é caro, tá ligado? É caro pra faculdade, colégio, bancar um óculos ou qualquer outro tipo de equipamento que é raro você encontrar, mas, tipo, já existe, tá ligado? Um dos exemplos seria o jogo que foi muito famoso, tipo, Pokémon Go, que tinha essa realidade aumentada no celular, tá ligado? Só que pra você ter realmente uma imersão no sentido da aula, seria interessante um óculos, um negócio que meio que, tipo, privasse seus outros sentidos de poder te dizer que você não tá na sala de aula, tá ligado? Teria que ser uma coisa bem mais imersiva do que o Pokémon GO fez. E aí, tipo, você conseguir realmente sentir que você tá dentro da sala, sendo que você tá no seu quarto, entendeu? Isso é possível, porém é muito caro. Eu sempre vou lembrar de um episódio de Black Mirror que é do jogo, né? O cara ganha um jogo, aí esse jogo tem um chipzinho, ele coloca o chipzinho e ele é imergido pra dentro do jogo, né? Ele vai pra dentro do jogo, tipo, a consciência dele vai pra dentro do jogo. Aí eu sempre lembro disso como, de certa forma, o futuro das aulas, né? Que poderia ser dessa forma.
Mas sim, é no finalzinho assim que eu comecei a ter mais não foi ansiedade, né? Mas eu ficava enjoado da mesma rotina. Aí eu tentava fazer outras coisas. Uma coisa que eu fiz muito foi leitura. Então, a leitura me ajudou muita coisa. Eu li muito livro de terror, de suspense, de drama também. Eu li alguns de drama. Li alguns livros de conto. Eu voltei a ler livro de conto. Acho extremamente interessante. H.P. Lovecraft é muito bom. Tem lá os problemas dele, né? Mas é excepcional. O jogo que você me falou, Sérgio, com certeza tem um pouco de Lovecraft nesse jogo, né? Qualquer obra assim mais contemporânea de terror vai ter um pezinho em Lovecraft. A saga de Harry Potter antigamente estava toda no Telecine. Aí eu assinei o Telecine e disse assim, pô, olha só o que tem aqui, vou assistir. Aí assisti os 8 filmes, acho que em 2 dias. Foi um período muito curto que eu assisti. Os filmes de Harry Potter. Me deixou tão viciado que eu reli todos os livros, assim, em pouco tempo. Né? Os 3 primeiros eu li cada um em um dia. Os outros que eu demorei mais um pouquinho porque são grandes. Li um livro que eu achava que eu nunca ia ler, que era o primeiro livro de Game of Thrones, porque é muito grande. Eu achava que eu nunca ia ler esse livro. Aí acabei lendo. Só que tinha algumas partes que eu não gostei assim, não, porque ele demora demais narrando algumas coisas. Mas enfim, me conte mais as coisas que vocês fizeram nesse tempo de quarentena. Eu tinha esquecido antes, né? Mas no início da quarentena eu me formei também, né? Terminei a faculdade remota Muito bem. e comecei a. Como eu não gosto muito de ler livro, eu comecei a ouvir audiobook. Comecei a ouvir no audiobook com um aplicativo, tá ligado? Chamado 12 Minutos. Aí eu comecei a ouvir os audiobooks nele e, tipo, geralmente eu escutava e ainda escuto um audiobook pelo menos por dia. E é isso. Eu não sei se contaria como livro igual você, mas essa é a minha leitura que eu faço. É o ponto, né? Por exemplo, não vai ter a mesma. Talvez não tenha a mesma imersão de você tá em contato com o livro e tal, mas tem uma certa imersão porque você tá ouvindo alguém narrando, né? Uma história. A narração eu acho muito interessante. Tem um canal no YouTube chamado Conta um Conto, que é um rapaz que eu esqueci o nome. Ele tem uma voz muito maravilhosa de locutor e ele fica narrando alguns contos. Já ele narra o conto de Machado de Assis, de H.P. Lovecraft e de outros autores também. E é bastante interessante para quem, por exemplo, não gosta tanto de ler assim como você, que ouvir um audiobook é fantástico. Eu vi uma reportagem, é tipo uma reportagem, né? De George Martin e Stephen King, que Stephen King começou a ler os livros de Game of Thrones, só que tinha a vida muito azoada. Aí ele fala que toda vez que saía, ele saía com um audiobook. Então ele ia dirigindo, ouvindo a história, é, parava em algum lugar, ficava com o celular, com o fone, ouvindo a história e tal. Então é interessante, por exemplo, o Stephen King ele fala que tem a média de 80 livros lidos por ano. Então, de certa forma, é a leitura que você fez. Pronto, então certo. E você, Bia? O que você tem mais para nos contar aí sobre sua quarentena? Não, não tenho muita coisa para ler. Em relação a livro, eu não li muito mais acima da minha média, não. Se eu li, eu não sei, eu não conto. E como normalmente é muito livro emprestado, eu não vou conseguir lembrar de tudo que eu li, não. De cabeça, não. Agora, se, não me julguem, mangá contar, eu li bastante. Porque eu já lia antes e agora, então, eu consegui fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, que é conseguir acompanhar todos. Eu sempre atrasava algum, principalmente quando o lançamento era semanal ou era 2 vezes por semana que saíam os capítulos. Esses que antes eu não conseguia acompanhar, que quando eu tinha que ler 10, 15, 20 capítulos de uma vez, eu consegui deixar todos em dia. Em relação à leitura, eu só tenho isso para falar. E reler alguns livros que eu gosto também. O mangá
a leitura assim, por que não? É só um formato de história diferente, né? Mas toda Sim. leitura é válida. Eu te Muito emprestei obrigada aquele, por essa frase. eu te emprestei aquele livro maravilhoso. Você está devorando o livro, né? Aham, e odiando ao mesmo tempo é um sentimento confuso. Eu não sei explicar. É um É, sentimento muito confuso. eu emprestei a ela um livro de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho acho que a maioria conhece, né? Que apoiou o Bolsonaro e tal. Sim. Mas ele tem uma obra muito grande, muito antes de Bolsonaro pensar em se candidatar à presidência. Lá na final da década de 80, 90, ele escreveu muitos livros. E os livros dele basicamente representam tanto o discurso que a gente tem aqui no Brasil da direita mais conservadora quanto fora. Só que ele, ele com certeza leu muito livro de literatura, então ele escreve como se fosse um escritor de literatura. Então isso é fantástico, né? Não, a gente não está comentando em relação ao conteúdo, mas em si é a forma de escrita dele. Mas enfim, é, falando em livros, eu comecei a publicar no meu Instagram pessoal algumas dicas de livros, né? Então, eu sempre, de certa forma, eu parei de dar aula, mas continuei influenciando pessoas. Eu comecei a influenciar muitas pessoas a lerem. Muita gente não conhece literatura russa, passou a conhecer porque eu publiquei algumas coisas de literatura russa lá. E o último projeto que eu tive ideia, mas estava organizando ainda, foi exatamente esse podcast, né? Então, na quarentena, eu pensei no como seria o formato do podcast e agora a gente está executando. Então, basicamente, minha quarentena foi essa, né? É, jogado em casa, assistindo muito filme, série, comendo e bebendo muito, comendo mais do que o normal, né? Eu já comia muito antes. Fora, ao contrário de Sérgio, eu já sabia cozinhar bastante coisa. E Então, né? Sabia cozinhar e gostava de comer muito, tá aí o problema, né? A gente tá. já resolveu aqui um, vamos pro próximo. Eu tenho uma Então, teoria, sabia? Que a sim, maioria das pessoas que sabem cozinhar, na verdade, são pessoas que gostam de comer. Aí não querem depender de outras pessoas para cozinhar, para poder ter a comida que gosta. Então aprende a cozinhar. Todo mundo que cozinha direito, na verdade, são pessoas que gostam de comer bastante. foi exatamente que eu comecei a cozinhar. Eu gostava muito de comer. E aqui em casa quem cozinha é minha mãe e minha irmã. Só que às vezes não, quase sempre elas estavam com preguiça de cozinhar. Aí eu ficava triste lá porque eu queria comer alguma coisa e não podia, né? Por exemplo, comer um, um bolinho. Aí tinha que esperar alguém fazer. Aí agora não, agora a gente se vira aí fazendo umas coisinhas interessantes pra gente comer. Ao contrário de Sérgio que não sabia fazer um ovo, eu já sabia fazer um ovo. Só aperfeiçoei outras coisas. Então, uma coisa que eu acho que todo mundo aprendeu nessa quarentena foi, e com a pandemia também, é que não faça muitos planos para o ano. Você não sabe se surgirá uma pandemia e vai acabar com todos eles. Acho que foi o que todo mundo compreendeu, né? Eu mesmo não Na faço. verdade, Sim. na verdade, o melhor plano de todos é não planejar, tá ligado? Ou você roubou minha frase? Eu ia fazer Porra, isso, eu velho. ia falar Vi isso, mas você me roubou. Eu, eu li sua mente, pô. Eu li Entendeu, sua mente minha? sempre à frente. Sempre à Você- frente aqui. Pronto. Eu acho que você tá usando uma IA para ler minha mente, né? Vou ter cuidado agora com você. É. Então, a gente vai encerrando o papo de hoje. Muito obrigado por ter nos ouvido. Falar nossas besteirinhas aqui de como foi nossa pequena quarentena aqui. Provavelmente, se você estiver escutando, acho que vai ser o último podcast do ano. Então, um feliz Natal
provavelmente feliz ano novo para você, que talvez 2020.1 tá chegando. Então, fica aí com Deus, um grande abraço e até a próxima. Dá um tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Feliz ano Tchau, novo, Feliz Natal aí. Isso aí também. tchau, até 2020.1. Falou. Falou!